começando mais uma escola bíblica dominical online. E eu sou a Tiane e vamos dar sequência ao nosso estudo, né? Que nós estamos aprendendo da série Imitando a Jesus. E antes de nós começarmos, nós vamos fazer uma oração. Então vamos lá fazer uma oração? Senhor Jesus, abençoe cada criança que está nos assistindo. Que o Senhor venha abrir o coração de cada um para que possa entender tudo o que foi ensinado. Abençoe a família de cada um. Em nome de Jesus, amém. Então, olha só. Geralmente, quando nós perguntamos se alguém ama a Deus, todas as pessoas respondem: é claro que eu amo a Deus. Mas o que é realmente amar a Deus de verdade? É obedecer a Deus. Nós demonstramos nosso amor a Deus quando nós obedecemos a Deus. E o tema da nossa lição de hoje é obedecer a Deus. E lá na palavra de Deus, né, na Bíblia, diz o seguinte, lá em João 14:15. Fala assim: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. João 14:15 diz: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Então, se nós amamos a Deus de verdade, nós vamos obedecer a Deus, nós vamos guardar os mandamentos. Então, vamos lá para a história, para nós aprendermos mais sobre obedecer a Deus. Vamos lá? E na história de hoje, do Henrique e da Belinha, nós temos um personagem novo, o Gabriel. E finalmente chegou o domingo em que o Gabriel iria na igreja do Henrique e da Belinha. Quando a Belinha chamou o Gabriel no portão, ele mais que depressa saiu. Ele estava com muita vontade de ir na igreja. Lá na igreja, o Gabriel prestou atenção em tudo que foi falado no culto infantil naquela noite. O professor falou da importância que é aceitar Jesus como Salvador. Quando o professor perguntou quem que iria aceitar Jesus, o Gabriel rapidamente levantou a mão. E ele não teve nenhuma dúvida e nenhuma vergonha quando fez isso. Queria mesmo aceitar Jesus como seu único Salvador. O Henrique e a Belinha, quando viram, explodiram de alegria. E no final do culto, eles foram conversar com Gabriel. E então a Belinha falou assim com Gabriel: puxa, Gabriel, ficamos muito felizes que você aceitou Jesus como seu único Salvador. Pois é, Henrique e Belinha, há muito tempo eu observo o jeito de vocês dois e eu quero ser como vocês. De agora em diante, eu quero obedecer a Deus igual a vocês. Nossa, Gabriel, nós ficamos muito felizes de ouvir isso, disse a Belinha. Nós podemos combinar durante a semana de alguns dias nós lermos a Bíblia, pois é ela que nos ajuda e nos ensina a obedecer a Deus. Que legal, podem contar comigo, disse o Gabriel. Então, na segunda-feira, eles tinham uma prova de matemática. E o Gabriel, ele não tinha ido muito bem na última prova de matemática que ele fez, ele não tirou uma nota boa. E vocês, gostam de matemática? Pois é, o Gabriel não tinha ido muito bem. E quando ele chegou lá na escola, ele encontrou seus amigos. Ele chegou lá, né, e encontrou, foi logo lá cumprimentando e falou assim: ai, gente, eu tô com tanto medo dessa prova, eu tô tão nervoso, porque eu não fui muito bem na última prova. E eu preciso tirar uma ótima nota para eu conseguir compensar a última nota que eu tirei, que eu não fui bem. Não se preocupe, Gabriel. Nós estudamos bastante, nós nos preparamos muito para essa prova. Você não precisa se preocupar, você está preparado, disse a Belinha. É verdade, nós estudamos muito para essa prova, vocês me ajudaram bastante. Vocês são ótimos amigos.
né? Disse o Gabriel. E já tocou o sinal. Vamos, Gabriel, vamos para a sala. E não se esqueça, antes da prova, faça uma oração, converse com Deus e conte a Ele o seu nervosismo. Peça ajuda, que Ele pode te ajudar. E aí, a professora, ela começou a passar pelas carteiras, entregando as provas. E quando o Henrique ele olhou para o Gabriel, ele viu que o Gabriel tinha baixado a cabeça e tinha feito uma oração. Mas o nervosismo do Gabriel realmente era muito. E quando ele foi lendo a prova, nada vinha na cabeça dele. Deu um branco. E aí, quando ele estava lá tentando fazer a prova, o colega de trás entregou para ele um papelzinho. Quando ele pegou e abriu aquele papelzinho, eram as respostas da prova, estava tudo ali, era uma cola. Aí, quando ele viu aquilo, ele fechou rapidamente e guardou na carteira. Ele ficou parado, imóvel, sem saber o que fazer. Ele tinha em suas mãos a chance de tirar uma ótima nota naquela prova. E ele não sabia o que fazer. Então, o Gabriel, ele estava com muita vontade de colar. Muita vontade de pegar aquela cola e ir bem na prova. Mas aí, ele pegou todas as suas forças, juntou toda a coragem e fez uma oração. Senhor Deus, estou com muita vontade de colar nessa prova. Sei que se fizer isso, não estarei te obedecendo. Certamente, se Jesus estivesse no meu lugar, não é isso que ele faria. Me ajuda, Deus, a te obedecer. Amém. Quando o Gabriel ele terminou a oração, ele pegou a prova novamente, agora ele estava mais calmo, e ele começou a resolver cada questão, cada exercício com mais calma, lentamente. Aí bateu o sinal e a professora começou a recolher as provas. E aí o Gabriel viu que ele já tinha feito quase tudo, praticamente tudo. E ele estava mais aliviado, porque ele sabia que ele tiraria uma nota bem melhor do que a última prova que ele fez. Ele ia bem melhor, né? E aí, quando, na hora do intervalo, ele foi lá e encontrou os seus colegas, né, os seus amigos, a Belinha foi e falou assim com ele: Ei, Gabriel, eu estou muito orgulhosa de você. Eu vi tudo o que aconteceu e eu vi como você conseguiu obedecer a Deus, como você conseguiu agir de forma correta. Aí o Gabriel respondeu assim: pois é, mas não foi fácil, foi uma tarefa difícil, mas eu só consegui obedecer a Deus porque Ele mesmo me ajudou a obedecer. Olha só, gente, então o Gabriel, ele conseguiu obedecer a Deus, né? Vocês viram que não foi uma tarefa fácil, mas ele orou a Deus e Deus o ajudou a obedecer. E aí, obedecendo a Deus, ele foi abençoado, porque ele conseguiu fazer a prova, conseguiu ir bem na prova. Quando você ouve a palavra jardim, o que você se lembra? Bom, eu me lembro de flores, árvores, um lugar calmo. Pois é, Jesus ele esteve em um jardim. O que será que Jesus foi fazer em um jardim? O que será que ele foi fazer lá? Então preste bastante atenção que você vai descobrir isso e muito mais. Vamos lá para a história de Jesus? Vamos aprender como que Jesus ele nos ensina a obedecer a Deus? Então vamos lá. Então o jardim onde Jesus foi se chamava Getsemane, né? Jardim do Getsemane. Vamos repetir? Getsemane. E aí, Jesus, ele não foi lá sozinho, ele foi lá com os seus discípulos. E o que vocês acham que Jesus foi fazer lá no jardim? Será que ele foi fazer um piquenique? Não, ele foi lá porque ele queria orar, ele queria falar com Deus. Jesus, ele estava muito angustiado, ele estava muito triste, porque ele sabia que já estava chegando a hora de ser crucificado, de ser pendurado na cruz. E aí ele chamou Pedro, João
e Tiago e pediu para eles ficarem orando. E falou com eles que iam um pouco mais à frente no jardim para estar orando sozinho. Jesus, chegando lá no lugar, ele se ajoelhou e começou a orar. E ele pediu a Deus que, se possível, permitisse que ele não passasse pelo sofrimento da cruz, mas que, se essa fosse mesmo a vontade de Deus, que ele iria obedecer. Então, gente, né, é muito importante obedecer a Deus, né? Nós aprendemos na Bíblia, quando nós lemos no versículo lá no início, que quem ama a Deus obedece a Deus, faz o que ele nos manda. E o que ele nos manda fazer? Em tudo devemos obedecer a ele. Então, Jesus, ele estava lá orando e ele estava muito, muito triste. E ele orava mais e mais. E então veio um anjo para consolar Jesus. E então ele orava mais e mais. E aí Jesus, ele se levantou, foi até os discípulos e ele encontrou os discípulos dormindo. Ele acordou os discípulos e pediu que eles orassem, né? Jesus, ele voltou lá para orar e ele disse a Deus que obedeceria a ele, que faria a vontade dele. Como Jesus era obediente, né? E aí Jesus, mais uma vez, se levantou, né, que ele estava ajoelhado, foi até os discípulos. E adivinhem só, eles estavam novamente dormindo. E aí Jesus deixou eles ali dormindo, voltou lá para orar e continuou orando. Então ele se levantou, foi lá nos discípulos de novo e adivinhem só, vocês acham que os discípulos estavam orando ou dormindo? Dormindo novamente. E aí Jesus então acordou eles e falou: vamos, pois está chegando a hora. E aí algo muito terrível aconteceu. E nós vamos só descobrir o que aconteceu no próximo vídeo da Escola Bíblica Dominical Online, tá? Então, no próximo vídeo com a tia Carla, vocês vão descobrir o que aconteceu de tão terrível. Não percam, tá? Com a tia Carla no próximo domingo, tá bom? Então, Jesus, ele sempre foi obediente a Deus. E você também é obediente a Deus? Quando nós obedecemos a Deus, nós demonstramos amá-lo de verdade. A Bíblia nos diz que nós devemos obedecer os nossos pais. Então, quando a mamãe manda fazer alguma coisa, você precisa obedecer. A Bíblia também nos diz que nós precisamos ser bondosos, não devemos mentir, sempre agradecer, obedecer a Deus em tudo e seguir o exemplo de Jesus. Amém? Então vamos fazer uma oração? Senhor Deus, que o Senhor abençoe a minha vida e a vida de todos que estão assistindo. Nos ajuda a ser obedientes ao Senhor, para que venhamos demonstrar amá-lo de verdade. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá, vamos cantar algumas músicas, vamos aprender um pouquinho com alguns louvores. Vamos lá? Então vamos lá, vamos cantar algumas músicas. Eu trouxe o Rafael e o Heitor para nos ajudar. Heitor, que música que nós vamos cantar? Alegria. Alegria. Então vamos lá? A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Então vamos lá. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação. É com ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia,
Aleluia! Então vamos lá cantar mais uma música? Rafael, que música que nós vamos cantar? A gente vai contar Meu Barco é Pequeno. Meu barco é pequeno, isso aí, vamos lá? Meu barco é pequeno e grande é o mar. Jesus segura minha mão. Ele é meu piloto e tudo vai bem na viagem pra Jerusalém. Amém. Meu barco sem Cristo aos céus não irá, as águas afundará. Mas quando Jesus o meu barco guiar, aos céus alcançará. Amém? Amém. Tchau, crianças. Tchau, tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau. Até a próxima.